Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é só entrar nas notícias dos jornais, nas manchetes e nas redes sociais, nos noticiários de todas as espécies. Tem uma dessas aí, tem lá uma pergunta: cadê o Brasil? Que é o que se pergunta aqui e lá fora. Por que esta pergunta? Porque depois da aliança judiciária, midiática e parlamentar, que derrubou o governo legitimamente eleito pelo povo, o Brasil entrou num processo de decrescência, de retrocesso, que chega aos níveis hoje da vergonha. O que a gente vê aí? É só ver. Isso não é confusão ou invenção da oposição ou de petista que está com raiva porque foi demolido do poder, foi tirado do poder na marra. É só ver o que está acontecendo. O episódio, por exemplo, ontem do bate-boca entre o ministro Gilmar Mendes e o Gilmar Barroso, o ministro Barroso, acusando hoje publicamente que um é conivente, leninente com o banditismo do país, o outro retruca da mesma forma. Quer dizer, a que nível chegou o Supremo Tribunal Federal do nosso país? Coloca em xeque o poder da justiça, do processo democrático que nós construímos no país, onde, a partir da Constituição de 88, que Vossa Excelência participou, onde nós colocamos lá na Constituição, uma das constituições mais modernas do mundo, que está lá, os pressupostos da democracia, papel de cada instância, do Judiciário, do Ministério Público, o arcabouço jurídico ali que se colocou ali foi para exatamente fazer funcionar a democracia do nosso país, as estruturas, o funcionamento. Mas o que nós vemos é o nosso judiciário sendo vergonhosamente colocado no processo das disputas individuais, do ego de cada juiz ao julgar, do mediatismo que está colocado ao julgar os problemas do nosso país, que cai no Supremo. O Ministério Público fazendo, em vez de ser um papel de investigador, cumpre um papel de justiceiro, de polícia, como vemos lá na chamada República de Curitiba, processo de justiceiros, acompanhado sempre de um processo midiático, para transformar os justiceiros em astros. O que nós vemos também é o desmonte daquilo que se construiu no país. A reforma, onde aqui foi o Congresso Nacional que foi conivente com a derrubada de direitos que há séculos os trabalhadores já tinham conquistado, o desmonte da CLT, a desestruturação de direitos consagrados na Constituição brasileira, para ter como objetivo a precarização do trabalho,
a precarização do emprego, o desmonte de direitos. O que nós estamos vendo é o desmonte de um Estado soberano que nós construímos. O Brasil teve um papel fundamental nos últimos 15 anos em influenciar uma outra geografia econômica mundial, ao ajudar a criar o G20, ao impedir da criação da ALCA na América Latina, e avançou muito mais na relação Sul-Sul, criando os BRICS e um outro Banco de Desenvolvimento Mundial para assegurar a presença dos países em desenvolvimento, enfrentando um processo imperialista dos países que, a partir do G8, processavam o encaminhamento do Brasil ou do mundo a partir de um projeto neoliberal que é baseado no capital financeiro, sem nenhuma possibilidade de desenvolvimento nacional, onde os estados nacionais vivem com seus problemas internos. Aqui no nosso país, à medida que a gente desmonta este Estado que nós construímos, uma economia crescente, valorizando as riquezas do país, onde tinha uma política de desenvolvimento e de crescimento, com distribuição de renda, com geração de emprego, que bancava políticas públicas que já chegavam ao cidadão mais comum, desprezado pelo Estado brasileiro há séculos, como políticas públicas do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Bolsa Família, do Pronaf, do Mais Médico, verdadeiras políticas de cidadania. O que nós vemos é um país retrocedendo, aumentando a sua dívida interna e a sua dívida externa, que já nós tínhamos conquistado, inclusive, o pagamento de parte da nossa dívida externa e não eram mais submetidos aos ditames do FMI. Agora, o que nós temos de novo é entregando o nosso patrimônio. Agora mesmo um juiz lá do Amazonas suspendeu o leilão de hoje do pré-sal, porque pilhou o governo tentando vender o pré-sal a preço vil, um verdadeiro desmonte, uma verdadeira entrega do nosso patrimônio para a sanha do capital financeiro internacional. Agora mesmo, nós botamos por recuo, através da CPI da Previdência, que provamos, Vossa Excelência tem um papel fundamental, provamos que a Previdência Pública não é deficitária, é apenas mal manobrada e, às vezes, mal gestada por aqueles que querem desmontar um Estado brasileiro social que nós construímos, para entregar parte da Previdência Pública para o capital financeiro, para os bancos privados. E agora o governo já começa a dizer que a reforma da Previdência vai deixar para depois das eleições. O que nós vemos, portanto, é um processo de desmonte do nosso país, é um processo de entrega do nosso patrimônio, uma verdadeira vergonha ao desmonte do Estado social que nós estávamos construindo para voltar de novo a um Estado neoliberal sob a sanha do capital financeiro internacional. Por isso, senhor presidente, faço essa intervenção com uma veemência para protestar contra esse estado de coisa que vive no nosso país. Mas é fundamental que o povo brasileiro reaja a esperar pela maioria do parlamento, também não vai ter solução por aqui. A nova decisão, de novo, para livrar a cara do Temer, faz parte desse processo de desmonte
e de desorganização do Estado brasileiro, para sermos presa fácil de entrega aos interesses dos capitalistas financeiros internacionais. Queria, portanto, com essa intervenção, senhor presidente, homenagear, a melhor homenagem que a gente pode fazer ao companheiro Lula, o seu aniversário hoje, é dizer que aqui nós estamos representando o seu projeto político, o seu projeto de nação, o seu projeto de país, para que a gente homenageie este brasileiro que ajudou a construir esse Estado brasileiro, esse Estado social que agora está sendo desmontado pela elite brasileira. E que a perseguição política que ele está sofrendo hoje é apenas mais uma das desafios que nós temos para resistir e provar a sua inocência e dizer de alto e bom som para o país: Lula inocente, Lula presidente.